Ok, pronto, já iniciou a gravação. Então, primeiramente, muito obrigado pela presença de cada um de vocês, Daniele, Denise, Tereza, Camila, Jaqueline, Monique, Bruno, olha, tá? Obrigado pela presença. Hoje nós iremos trabalhar a 7ª e penúltima unidade. A semana que vem é a 8ª e a última unidade, e depois nós já temos a avaliação, concorda? Ou seja, final do semestre. Isso que a gente estava conversando aqui, né? A Monique aqui, que como o ano voou rápido também. Mas eu acho que quem participou mesmo assim, nesse jeito, deste módulo aqui, eu acho que a gente aprendeu muita coisa, acho que, e eu gosto muito que vocês sintam bem à vontade, que a sala de vocês não leve dúvidas, porque depois na hora de resolver os exercícios vai atrapalhar a vida de vocês. Então, a qualquer momento, pergunte, questione. Então, eu acho que foi produtivo também. Não diria que temos muito a perder, não. Acho que nós ganhamos também. E se a gente voltar no presencial, vocês concordam que muitas dessas atividades irão ficar gravadas? Sei lá, alguma coisa vai acontecer, um mix dessa, né, dessa aula presencial com a aula remota também. Bom, eu vou postar aqui então o conteúdo da unidade 6, tá? Ou 6 não, desculpa, 7. 7. Só um minutinho. Vamos reduzir aqui. Está lá no meu e-mail. Ok. Deixa eu aumentar ele um pouquinho maior. Habilitar. Vamos ampliar o tamanho. Legal. Todo mundo consegue ver a unidade 7.1 aí? Gestão da produção e operações? Sim, professor. Tá ótimo. Boa noite, professor. Boa noite, tudo bem? Pessoal, só lembrando vocês que depois que eu comecei a usar esse tipo aqui de apresentação, eu não consigo visualizar vocês, ok? Então, se alguém precisar que volte, Latrina, eu estou em dúvida, não tem outra alternativa, eu não consigo visualizar, mas abre o microfone, sintam-se bem à vontade que a sala é nossa. Não leve dúvidas embora. Então, tire as dúvidas aqui, que o que a gente puder, a gente vai ajudá-los. Tudo bem? Só lembrando vocês que eu coloquei 7.1 aqui, porque eu já tinha postado a unidade 7, e aí depois eu fiz mais alguma agregação, inclusive os dois próximos slides aqui, né, o próximo não, o segundo e o terceiro, vocês vão se lembrar que nós já trabalhamos lá na unidade 1, se eu não me engano, mas eu vou usar ele como base para falar um pouco da evolução das tecnologias nos processos de automação industrial. E no finalzinho, que tem apenas um único slide, que a gente vai falar sobre gargalo, que nós já, inclusive, já até calculamos o que é gargalo também, mas acho que não chegamos a definir, ele faz parte da unidade 7 de aprendizagem. Tudo bem? Tranquilo? Então, seguimos aí. Bom, este conteúdo desta unidade, a gente vai falar sobre, olha, o histórico e razões para a automação de processos industriais. E a gente vai comentar desde lá no primeiro processo, né? Que a gente sempre diz que o primeiro processo de produção foi o artesão, que é o cara que não tinha noção não, é o que tinha naquela época, né? Ele tinha noção do que ele precisava de matéria-prima, do tempo que ele ia determinar, do que ele precisava de matéria-prima, qual é o preço que ele ia cobrar, em que prazo que ele ia entregar, porque era o processo do artesão, a pessoa que fazia individualmente. A partir do momento que as coisas começam a aumentar, ele precisa de alguém para ajudar, e aí começa a precisar de ter alguns processos, né? E aí vem a primeira revolução, a segunda revolução industrial, a terceira revolução, a quarta revolução, que nós já estamos aí na internet das coisas, e já estamos falando da quinta revolução também, agora depois dessa época da pandemia também, ok? Vamos falar um pouquinho sobre CAD, CAM, SIM, robôs, o que significa cada um desses daí, né? Os nossos sistemas integrados à máquina, os computadores, os design e assim por diante. A manufatura como um todo também. A gente até brinca que fala que hoje o seu diretor está lá no 10º andar no ar-condicionado e ele consegue visualizar tudo o que está acontecendo dentro do chão de fábrica. Não é isso? Para quem trabalha em empresas mais automatizadas aí, é isso que está acontecendo já aqui no Brasil também. Não é só fora daqui do Brasil também não. Ok? Bom, os impactos da tecnologia na administração da produção, que é a nossa disciplina, né? Gestão da produção e operações. E, por final, a gente vai falar sobre a definição de gargalo,
que é nada mais é do que eu sempre digo, que é exatamente aquele conceito da garrafa, né? Não sei se vocês conseguem me visualizar, mas eu estou aqui com a garrafa na mão vermelha e ela tem uma capacidade de colocar água. Mas o que é o limitador dela? Exatamente o gargalo onde sai a água, ok? Então não adianta eu ter um volume grande aqui se meu gargalo é o limitador. E assim acontece dentro do nosso processo de produção também. Então tem a definição dele lá e nós já aprendemos a calcular ele, inclusive em alguns momentos, em uma das nossas unidades de aprendizagem anteriores aí também. Ok? Bom, e aí, como todas as unidades, eu postei um material aqui também para vocês analisarem aqui todo o material do YouTube, coisas simples e rápido. O primeiro aqui a gente vai estar falando da futura profissão, técnica em automação industrial e mecatrônica. Olha, esse é um setor que cresce muito, tem ampliado, a meninada gosta muito, então tem um campo maravilhoso aí para crescer e para ampliar. O que é a indústria 4.0 e quais seus impactos no futuro também, a internet das coisas, né? Eu cheguei a comentar com vocês no primeiro dia de aula, eu me lembro que quando a gente está falando da internet das coisas, quem que não gostaria de estar assistindo a minha aula aqui até às 9 horas, e daí um pouco você acionar o seu celular e já aquecer a sua banheira, né? E quando você sair da sua banheira, você já ter o seu jantar prontinho, aquecida, e um vinho já geladinho também na mesa para você. Tudo isso através da internet das coisas. Você acha que eu estou exagerando, precisaria ter dinheiro para isso? Sim, é lógico. Mas você acha que isso está muito longe de nós? Ou já tem pessoas aqui no Brasil usando dessa tecnologia? Já. Ok? Nada mais é do que a indústria 4.0, né? A internet das coisas. Ou seja, hoje até questão de segurança, quantas pessoas que às vezes ainda elas estão trabalhando lá fora, e aí antes dela vir para casa, ela já aciona o seu celular, que daqui 15 minutos ela vai chegar em casa, e quando ela chegar, irá acionar as luzes, né? A sua banheira já estará aquecida, a sua comida já vai estar preparada para daí uma hora quando você sair do seu banho, maravilhoso, e assim por diante, né? Não estou exagerando, só estou dizendo que a gente está chegando nesse nível aí também. Precisa ter dinheiro? Precisa. É lógico, nada de graça, mas de repente as coisas começam a ficar ao alcance da maior parte da população também. Tudo bem? Bom, o outro aqui a gente vai estar falando de automação industrial, né? Manufatura entregada por computador, nada mais é do que o CAD e o CAM, que tem uma aula aqui que alguém deu, que por acaso era a aula da unidade 7 também, coincidiu com a nossa aqui também, que vai falar do CAD, CAM e SIM, que é a integração que a gente vai comentar aqui também, ok? E o outro é as novas tecnologias e suas interferências nas empresas. Então, dê uma olhadinha, são todas coisas relacionadas a este conteúdo aqui da automatização dos processos industriais, que é essa nossa unidade 7, tudo bem? São todos vídeos do YouTube, todos eles é de 5 a 10 minutinhos, é rápido, nossa, acessada lá que vocês vão gostar do conteúdo. Tudo bem? Lembram desta figura aqui? Lembra alguém? Do primeira aula que nós já trabalhamos? Se você for lá na unidade 1, eu acho que ela está lá também, ok? Só para a gente fazer aqui uma evolução histórica do processo de produção. Olha lá, o homem pré-histórico, aí veio o artesão, ok? Seguindo a evolução aqui, ó. A evolução, vem a própria revolução industrial, a divisão do trabalho, a administração científica, lembra disso? Que vocês aprenderam lá em Teoria Geral da Administração também, que o que não é científico é o empirismo. E o empirismo tem validade? Sim. Se não tivesse validade o empirismo, por que as pessoas perguntariam para você, quando você vai fazer uma entrevista, se você tem experiência? Então, a sua experiência é o empirismo, é importante, é necessário. Só que agora, aliada ao empirismo, ao seu conhecimento, você tem também o científico que você pode apoiar e deve apoiar. Ou seja, nós estamos vendo quanto o Brasil está pagando caro por não acreditar na ciência, não trabalhar com o científico. E querer usar só o empirismo, achar que, eu tenho experiência, que cloroquina vai resolver, e acaba no fim isso custando caro e custando vidas também. Então, acho que cada vez mais, nós alunos, nós acadêmicos, de qualquer que seja o nível, nós precisamos e devemos acreditar na ciência, porque senão não adiantaria estar em um banco escolar, concorda? Continuaríamos ali na época do artesão, que não precisaria estar evoluindo. Então, nós precisamos evoluir. Então, a administração científica é acreditar na ciência, é ter também alguns instrumentos de científico, e não só o empirismo.
mas o empirismo continua tendo validade também. E aí depois vem a famosa produção em massa, que eu já falei para vocês que eu tive o prazer de trabalhar também, que a característica básica da produção em massa que é quanto mais você produz, menor era o custo, é verdadeiro. Só que naquela época, até mais ou menos 1950, até 1980 aqui no Brasil, a gente produzia produção em massa, por quê? Nós tínhamos uma grande quantidade de produção de uma pequena variedade. Hoje não, hoje nós temos uma característica completamente diferente. Hoje nós temos uma grande variedade de uma quantidade pequena, porque cada um dos clientes quer uma coisa diferente, concorda? Então, não tinha, naquela época não, era uma pequena variedade com uma grande quantidade, uma grande demanda. Tudo bem? Depois vem a produção enxuta também, que nada mais é do que os nossos modelos japoneses, né? Kanban, Just in Time, e aí vem o Kaori Ishikawa com o famoso CCQ, que é o ciclo de controle de qualidade, que vocês estiverem na disciplina de gestão da qualidade, com certeza com o professor Luiz Antônio, que é meu amigo também, ok? E aí a gente tem no finalzinho aqui, já depois do ano de 2000, empresas de classe mundial, que é aquela empresa que não tem mais fronteiras, né? Eu pergunto para vocês, quem trabalha numa multinacional, quantas das empresas multinacionais que elas estão projetando um produto naquele continente que tiver a melhor tecnologia? Eles estão adquirindo a matéria-prima onde for mais interessante e ao melhor custo para eles. Eles estão produzindo onde tiver o menor custo de produção e automaticamente estão entregando para o cliente onde tiver o cliente mais interessante em qualquer continente. Né? Tanto é que para aquisição hoje, a gente fala muito na área de marketing também, que você não tem mais fronteira. Hoje você pede hoje, pode pedir lá na China, que daqui 2 dias você está recebendo aqui no Brasil também. Então, tem essa vantagem. A logística melhorou muito, então tem toda essa evolução. Então, esse praticamente é a nossa evolução histórica no processo de produção. E aí, de uma outra maneira, tem o próximo slide aqui, que a gente já está dando por época aqui também, mas olha lá, a era do artesão, lá, mais ou menos, 1750 até próximo de 1800 também, tá? Tem alguns autores aqui conceituados, ó, Adam Smith também, né? Que é conhecido por todos os economistas. Aí vem a grande revolução industrial, ok? E aí vem a administração científica próxima de 1900, 1910, olha lá, o Ford que começou em 1910, ó, Fayol, Gantt, Taylor, né? Lembra desses teóricos aqui, lá da Teoria Geral da Administração, que deve ter sido trabalhado com vocês com o professor Jairo, é isso? Que é meu amigo, que é coordenador junto comigo do curso de Recursos Humanos também, ok? Ou não sei quem é o professor de vocês, mas eu acho que de logística foi o professor Jairo, ok? E aí, depois de, olha lá, próximo de 1950, né, veio os sistemas flexíveis e robótica, os computadores, a pesquisa operacional surge depois de 1950, com o início dos computadores também, ok? Então, aqui você percebe que é uma evolução histórica do processo produtivo, lá de 1750 até 2000. E de 2000 agora a velocidade foi muito maior ainda. E aí ele dá 4 parâmetros aqui para a gente verificar a expansão colonial, a expansão industrial, a expansão financeira e a expansão da automação. E aí nós temos em 1930, lembra disso? Um marco histórico aí, todo o mundo inteiro, não só no Brasil, que é a depressão, a queda das bolsas no mundo inteiro também, que houve um problema pior do que a nossa, ou pior, eu diria mais ou menos como a nossa pandemia atual também, então a gente está tendo noção o que é uma depressão, é mais ou menos como uma pandemia, tudo, né, desemprego e assim por diante, o que está acontecendo hoje no Brasil e no mundo inteiro também. Agora, olha outra coisa importante para a gente analisar aqui neste gráfico, ó, produtividade crescente, que está em vermelho, esta seta aqui. Você percebe que a produtividade, que agora nós, gestores da produção, já sabemos qual a diferença de produção com produtividade. Produtividade é você conseguir produzir cada vez mais, utilizando menos tempo, menos recursos, menos matéria-prima, menos energia, menos água e assim por diante, ok? Qualquer que seja o item que a sua empresa trabalha, você vai estar produzindo mais, utilizando menos recursos, que é o famoso output sobre o input, lembra disso? A saída sobre as entradas, ok? Então você percebe que, olha, que gráfico bonito, bem crescente aqui, e a tendência é cada vez mais evoluir também e ganharmos em termos de produtividade. Aliás, é tudo que as empresas querem ter uma boa produtividade. Lembra do conceito que eu sempre trabalho com vocês, quase todas as aulas?
O conceito de administração, planejar, organizar, controlar, dirigir de forma ótima. O que é esse ótimo? Maximizando o lucro e ou minimizando os custos. E tudo isso nós estamos ganhando em termos de produtividade. Ok? Só para dar um panorama geral da evolução do nosso processo produtivo. Está evoluindo, que bom, ok. Vamos lá, seguindo. Aqui só para os 4 parâmetros aqui para a gente ter bem, olha, indústria 1.0, a indústria 2.0, 3.0 e 4.0. O que é a indústria 1.0? Quando iniciou a mecanização, a hidráulica, a primeira máquina a vapor, que com certeza vocês já viram alguns filmes antigos, que dá muito claro, né? Quando começou a primeira revolução industrial, que é a indústria 1.0, ela é conceituada. Aí vem a indústria 2.0, é a produção em massa, vem, né, o início da eletricidade, o próprio Ford também entra nessa época aqui, em 1910 também, com a produção em massa, que é, quanto mais eu produzo, menor é o custo, tá? E aí vem a terceira revolução industrial, que é considerada como a indústria 3.0, que é a época dos computadores também e a automação de todo o processo aí, ok? Já na virada do milênio, e agora, né, depois de 1911, vem a indústria 4.0, e aí é o sistema físico e cibernético também. E aqui que eu não estou exagerando quando eu brinco com vocês, que quando eu estava em sala de aula mesmo, eu comentava isso. Quem que não gostaria de sair da Campos Sales, né, 10 horas da noite, acionar o seu celular e já pedir para aquecer a sua banheira, para daí a 40 minutos aquecer o seu jantar, chegar em casa estar com a banheira aquecida já, para tomar um banho e assim por diante. Não é exagero, mas é coisa possível já nos dias atuais. Imagine que há 20, 30 anos atrás, e principalmente antes da internet, que acho que a internet nós temos 20, 30 anos, ok? Jamais você poderia pensar que isso era possível. Então hoje já é possível. Como que as coisas estão evoluindo? Vocês lembram que num dos capítulos nós até comentamos também que o que o mundo criou de produtos no século passado, de 1901 até 2000, é a mesma quantidade que foi criado nos 10 primeiros anos desse novo milênio, desse novo século. Ou seja, de 2000 até 2010, se criou a mesma quantidade de produtos que criou em 100 anos anteriores. Olha que maravilha. Então, cada vez mais agora nós estamos produzindo numa velocidade muito grande, né? Não só produzindo numa velocidade muito grande, ganhamos, como a gente viu lá no gráfico, ganhamos em termos de produtividade, mas o consumidor também está cada vez mais com um comportamento diferente, ok? Então, o exemplo que eu sempre cito, para ficar bem claro, é a nossa vozinha de 60, 70 anos, que tem uma geladeira vermelha em casa e que tem um pinguim em cima, ela está feliz da vida com a geladeira dela, que já tem 30, 40 anos, desde quando ela casou. Não arrume confusão com ela querer dar uma geladeira nova para ela, porque ela gosta dessa, nunca deu problema, ela acha bonita e ponto final. Isso é comportamento do consumidor. As nossas amigas aí que acabaram de casar um ano, agora surgiu uma nova geladeira que ela ganhou do padrinho dela há um ano atrás, surgiu uma nova geladeira que agora tem uma televisãozinha na porta, que todo dia Ana Maria Braga dá uma receita nova, ela está louquinha para trocar a geladeira. Não é um direito dela também? Isso é comportamento do consumidor. E tem um autor americano que eu usei, inclusive, na minha dissertação de mestrado, chamado Michael Engel, e ele diz o seguinte: nós precisamos entender o comportamento do consumidor, mas nunca querer mudar o comportamento. Eu preciso entender e saber o que eu posso atender à necessidade desse meu consumidor, mas não querer mudar, porque comportamento cada um tem um jeito, concorda? Não adianta a gente querer mudar. Tudo bem? Então, cada vez mais agora a evolução aqui do processo produtivo também. Bom, aí a gente vai cada uma delas só para caracterizar. Para compreender melhor, você precisa remeter até o passado e falar da revolução, das revoluções industriais e suas transformações ao longo do século. A primeira que aparece, e ela é conceituada depois como chama? Do artesão, desculpa, não ia falar a pessoa que faz sozinha, não. O artesão. Depois do processo de produção, que é o artesão, vem a Revolução Industrial 1.0, que é conceituado pela maioria dos autores, inclusive o Petrônio Martins, o Dias, que nós indicamos, o Ronald Ballou, que é da área de logística, mas trabalha muito ligado à produção também, eles conceituam como indústria 1.0. Bom, teve início na Inglaterra, no século, olha lá, século XVIII, é isso, 15, 16, 17, 18.
no século XVIII, fase que foi caracterizada por diversas descobertas, as quais favoreceram a expansão das indústrias, onde a força mecânica e a máquina a vapor contribuíram com a mecanização dos processos, garantindo a expansão das indústrias. Imagina o que é você fazer tudo manual e, de repente, aparece alguém com uma máquina a vapor e dizendo, olha, agora é possível que... Gente, deve ser, né? Eu até brinco que eu falo que eu sou do interior e acho que até os meus, não sei se 5, 6 anos, a gente morava no sítio e tinha um fogão a lenha. E quando minha mãe adquiriu o primeiro fogão a gás, foi uma enorme revolução naquela casa. Tem noção que é você, nos dias de chuva, você, quem tem é, hoje eu diria que as coisas estão mais sofisticadas, mas naquela época, quem tinha um fogão de lenha, você precisava guardar a lenha para ela estar seca, para no dia seguinte você poder acender o fogo e fazer o café, concorda? Porque se choveu e a lenha ficou lá na chuva, você não acende fogo, ponto final. Então você percebia o trabalho, a canseira que dava. De repente, do dia para a noite, você tem um fogão com botijão de gás e você liga um botão e risca o fósforo, porque com certeza o primeiro fogão naquela época, bom, eu com os meus 60 anos, sou de 59, acho que era lá por volta de, né, talvez 65, 66, com certeza não tinha o acendedor automático ainda. Você ia lá com o fósforo, riscava e acendia o gás e já começava a esquentar a sua água para fazer o café. Era uma revolução enorme. Então, eu estou dizendo isso, relatando para dizer para vocês o quanto que uma coisa que muda e de repente realmente é uma mudança drástica, né? Vocês lembram aquele filme, filme não, filme talvez vocês tenham assistido, do primeiro lá da época do Chaplin, né? Os tempos modernos, que eu prometi que eu não ia passar para vocês, porque diz que todo professor adora passar esse filme aí. Mas aí eu tenho uma cena que eu passei para vocês, onde o próprio Ford coloca lá num, tipo, parecendo um sarilho, que alguém roda manual e puxa os carros, em vez do funcionário ficar andando pela fábrica para fazer o que precisava fazer, o carro passa em frente a ele, e o quanto ganhou de produtividade, que acho que foi o exemplo que eu citei para vocês. Então, isso são coisas simples, mas que para aquela época mudou, revolucionou muito o mundo. Então é bom nós, profissionais de gestão de processo da produção, conhecer essa evolução para saber o quanto nós podemos e o quanto nós iremos ainda evoluir. Olha, o desenho que aparece aqui é exatamente, né? Uma máquina a vapor aí, que agora começa a rodar, não precisa mais do ser humano braçal ali fazendo um serviço pesado. O quanto que isso facilitou a vida. É lógico que lá no século XVIII ainda, então bem antigo, com certeza. Tá? Bom, a indústria 2.0, conhecida como a segunda revolução industrial também, ela acontece no século XIX, ok? Período de expressiva especialização da mão de obra e eficiência operacional, ok? Não é da pesquisa operacional, e sim de eficiência operacional. Por quê? A pesquisa operacional surge com os computadores depois de 1950 lá fora, e aqui no Brasil eu diria que em 1980, que eu já comecei a trabalhar inclusive com isso, onde o ritmo de fabricação era ditado pelas linhas de produção. Com o advento da produção em massa, foi possível multiplicar as capacidades produtivas. Olha lá, olha, melhorou a capacidade produtiva. Destaque para o setor automobilístico, que é o famoso modelo T da Ford. Ok? Aliás, essa figura aqui, ó, segunda Revolução Industrial, lembra disso? Exatamente o Charles Chaplin aqui, no filme dele aparece essa figura aqui também. Em algum momento, acho que ele passa nessa máquina, que ele sai fininho, parecendo um papel também, e ele, fazendo o processo todo automático, à noite ele continuava com a esposa dele, fazendo o mesmo movimento também, né? Então, fazendo até uma... Tá? Bom, e qual é outra coisa também que a gente leva em consideração? Na indústria 2.0, lá, a eletricidade surge com a característica diferente, né? Não é só a máquina a vapor, o petróleo aparece nessa época também, química e aço, ou seja, deve ter sido naquela época, nós não estávamos aí, mas com certeza foi uma grande revolução também, a 1 para 2, ou seja, cada vez mais as revoluções vão melhorando e ampliando para a nossa área de processo produtivo. E a terceira aqui, opa, agora já estamos evoluindo, olha lá. A terceira apareceu no século XX, né? Que foi o século passado,
que a maioria de nós nascemos no século XX, com exceção que é novinha aí, que tem menos de 21 anos, né? Mas nascemos no século passado. E olha lá, o avanço da ciência, a eletrônica, robótica, surgimento dos computadores e da informática. Aí que a gente vai começar a pensar no CAD, CAM, SIM, porque antes dessa época aqui, dificilmente você ia conseguir pensar. Criação da internet, olha lá, lembra? Ok? Do software, dos dispositivos móveis também. E aí, olha lá, tem uma figura aqui muito, né? Os robôs fazendo muito serviço também. E aí tem um questionamento também, né? Será que os processos estão ficando cada vez mais automatizados e nós estamos perdendo muito emprego? Mas toda a indústria e todos os países precisam reinventar, porque cada vez mais precisam de pessoas capacitadas, pessoas que estudam para poder cada vez mais funções superiores e poder estar pensando. E talvez a máquina fazendo o serviço braçal, aquele serviço que às vezes era até um serviço de, né, que poderia gerar algum problema para a sua saúde também. Então, tudo isso vai melhorar também, mas a gente precisa cada vez mais evoluir. E olha lá, aí aparece a indústria 4.0, que lá de 1911, ok? Olha lá, no século 21 já, tá? Olha lá, é um termo moderno do século 21, que é o século que nós estamos, e ela nasce na Alemanha, mais específico em 2011, e retrata a quarta revolução industrial, uma tendência à automatização total das fábricas, automatização que pode acontecer através de sistemas cyberfísicos, que são possíveis graças à internet das coisas e à computação nas nuvens. O que caracteriza esse novo momento é o conhecimento e a comunicação. Olha lá, vocês perceberam que depois da grande revolução, depois de 2010, 2011, muitas pessoas, não só do Brasil, como lá fora também, pessoas disseram, para que eu preciso estudar? Estão voltando, que agora é a era do conhecimento, da comunicação, né? Hoje mesmo eu vi uma entrevista, inclusive numa das mídias, não sei qual foi, né, televisiva, que ela dizia que antigamente era muito comum você falar, eu estou precisando de pessoas da informática, e a pessoa que não precisa falar com ninguém, porque ela fala, tá trabalhando com a máquina o dia inteiro. E aí as pessoas dizem, engano seu, tá? Hoje, devido talvez à pandemia, cada vez mais quem trabalha com comunicação, ela precisa estar falando com o cliente, falar com o consumidor, falar com o fornecedor, ou seja, ela precisa muito da comunicação. E o conhecimento também, que é uma ferramenta hoje cada vez mais primordial aí também. Tudo bem? Então, seguindo aí. Olha lá, seguindo a indústria 4.0 ainda, olha lá. Ela foi criada na Alemanha, na feira de Hannover, em 2011, afetando a economia e os negócios, a quarta revolução industrial, ou indústria 4.0. Às vezes, se você for lá na internet, você encontra mais como indústria 4.0. E se você colocar indústria 5.0, você já vai encontrar algumas coisas aí também, ok? Traz mudanças que transformam a sociedade e impactam o nosso estilo de vida, combinando fenômenos como a internet das coisas. O que é possível a internet das coisas hoje? Né? Isso que eu falei, você acionar o seu celular e ele mesmo dá o comando para aquecer sua banheira, para aquecer seu jantar, você percebeu? Quanto que é prático? Então, o que está ajudando isso? A internet das coisas. A impressão em 3D, que já tem empresas fazendo aí, né? Já estão fazendo até coração artificial em 3D também, né? Coisa que há 20, 30 anos atrás a gente falava, não, isso é coisa de filme. Os filmes servem para serem inspirados, concorda? Então, o filme serve para ser inspirado e um dia, quem sabe, na prática, estamos na prática já hoje. Olha lá, o Big Data, o grande conjunto de dados, né? Que hoje você tem tudo integrado na internet, não é isso? Radiofrequência, né? O pessoal da área de logística usa muito aí a radiofrequência. Hoje você tem uma comunicação aí, você faz a leitura de código aqui, já te dá certeza que tem no estoque, já pode fazer um faturamento, já dá baixa do seu estoque, olha que maravilha, né? E outros fenômenos modernos e inovadores. Modo uma nova forma de produzir, tá? Não só de produzir, eu diria que produzir, entregar, aqui envolve a logística também, o quanto agilizou a logística também, ok? Então, faz parte aí. Bom, transformações radicais como formas de produção, organização do trabalho, energia utilizada e natureza dos produtos. Olha lá. Avanço da tecnologia da informação trazem conceitos como fábrica inteligente, produção avançada, que em suma trata de uma evolução nos conceitos fabris, né? Que é a nossa disciplina, gestão do processo produtivo. Olha lá.
ok? A quarta revolução tem o potencial de elevar os níveis globais de rendimento e melhorar a qualidade de vida da população. Você percebeu que, então, agora, né, essa quarta revolução também, não vão pensar só na internet veio, os computadores, os robôs estão tudo automatizando, estão tirando o emprego. Gente, nós precisamos melhorar a qualidade de vida. Tanto é que tem países da Europa que hoje, inclusive, eles já estão até mesmo reduzindo o número de horário das pessoas, dos funcionários, para que todos tenham emprego. Por quê? Você precisa ter um emprego, ter uma renda sustentável, porque você tem famílias, você precisa se divertir também. Então, não é, vou reduzir o tempo de trabalho e reduzir o salário. Aí, quando você tem folga, você não tem o dinheiro para poder sair com os filhos, ir para um cinema, ir para um parque e assim por diante. Então, tudo isso tem que melhorar a qualidade da população como um todo também. Ok? Olha lá, e obviamente, o processo de transformação só beneficiará quem for capaz de inovar e se adaptar. Olha, duas palavrinhas mágicas aqui, que se você perguntar para o professor Jairo, que é da área de recursos humanos, e que ele faz entrevista, e que ele gosta muito dessa área, ele vai dizer assim, hoje, quando você está procurando um profissional, ele tem que ter uma boa comunicação, uma boa facilidade de trabalhar em grupo, ele precisa saber inovar e se adaptar. Ou seja, eu sempre fiz assim, vou fazer, meu amigo, o cliente não quer mais assim, ele quer diferente. Você tem essa facilidade de se adaptar? Né? Então, acho que inovar e adaptar, eu diria, trabalhar em grupo hoje, são os quesitos mais importantes hoje, não só para o profissional de gestão de processo produtivo, como qualquer profissional de qualquer área. Concorda? Vamos lá. Então, tem aqui algumas etapas produtivas e exemplos de tecnologia da indústria 4.0. Veja se vocês concordam. Vamos lá. No processo, olha lá. Automação digital sem sensores, automação digital com sensores para o controle de processo, monitoramento e controle remoto da produção com sistemas, automação digital com sensores, com identificação de produtos e condições operacionais e linhas flexíveis. O que seriam linhas flexíveis? Uma única máquina, você muda uma peça dela, você consegue produzir um outro produto. Isso foi criado aí no final do século passado também e muito utilizado. Sistemas flexíveis de manufatura também, ok? E eu diria que hoje estão tudo com sensores, né? Eu até brinco com vocês que quando a gente pega um livro mais antigo de produção, que é a nossa disciplina, sempre tem alguém sentado lá de perninha cruzada com a prancheta identificando. Esta figura não existe mais hoje dentro das empresas, porém a máquina, os controles hoje fazem todo esse trabalho também. Então, no final de uma hora, de um dia, de um mês, de um ano, ela vai te informar quanto que ela produziu, qual foi a produtividade, quantas pessoas ela utilizou na produção, quantos ela usou de matéria-prima, quanto ela usou de energia, ou seja, ela te dá uma gama de dados e informações ali no processo mesmo também, ok? Bom, dentro do desenvolvimento de processos, sistemas integrados de engenharia para desenvolvimento de produtos e manufatura de produtos, cada vez mais integrado. Então é o famoso CAD, CAM e SIM que a gente vai aprender aqui na frente já, ainda hoje, ok? Manufatura aditiva, lá, prototipagem rápida, impressão 3D, tudo isso dentro do desenvolvimento de processos, ó. Simulações, análise de modelos virtuais. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar em 1990 e pouco, eu fui trabalhar numa empresa e ela tinha que desenvolver produtos novos. Cada vez que ela desenvolvia, e o termo que ela usava, ela dizia, eu vou fazer um boneco do produto. Ela tinha que fazer, mandava, analisava. Era um custo elevadíssimo para a empresa. Hoje você faz tudo no computador, praticamente sem desperdício da matéria-prima, e aí você consegue analisar, verificar, para quando você for fazer o produto definitivo, praticamente ele já está todo testado. Então as coisas foram. O desenvolvimento de processo ele evoluiu muito também nos últimos anos. Bom, ainda desenvolvimento de produtos, novos modelos de negócio. Olha lá, coleta, processamento e análise de grande quantidade de dados. Hoje a gente sabe que as nossas empresas possuem, têm disponível uma enorme quantidade de dados hoje que você tem aí disponível não só na sua empresa, como praticamente aberto aí, né, como um todo, ok? Utilização de serviço em nuvens associado ao produto. Quantas das empresas que você já trabalha com, né, com as informações lá nas nuvens também? Isso ajudou muito também.
incorporação de serviços digitais no produto, como, por exemplo, a internet das coisas, né? O exemplo que eu citei, que você pode ligar no seu celular, né? Às vezes ele mesmo ele vai programar que quando você estiver próximo da sua residência, já vai acender as luzes por uma questão de segurança. E, de repente, quando o carro aciona, a alguns metros, abre o portão da sua garagem para que você tenha acesso à garagem também. Tudo isso vai facilitar a sua vida também. Ok? Nada mais é do que a internet das coisas te ajudando aí também. Bom, projetos industriais, manufatura para o computador, que a gente já vai aprender em seguida aí também. Ok? Olha lá, aqui tem uns exemplos, aqui é no Brasil também. Ó. Não pensa que a gente pega coisa só lá de fora também. Veja aí até agora, exemplos de inovação da indústria 4.0 no Brasil. E todas as coisas que você usa e você sabe o que é, olha lá. O metrô linha amarela de São Paulo, Conceição, trabalha sem maquinista, olha que maravilha, né? Bom, e aí tem, olha lá, né, X empregos a menos. Então, tudo bem. Está até colocando em vermelho aqui. Porém, agora precisa de pessoas atrás dos computadores para estar programando este veículo, esse trem, né, sem o maquinista, mas é importante. Aqui já está, acho que até um pouco desatualizado, porque essa linha, inclusive, agora já tem como chama, não é a grade, como chama, aquela proteção de segurança ali também, né, antes de abrir, mas aqui acho que está meio aberto aí. Bom, outro item que aparece aqui, caixas automatizadas. Em redes de supermercados, em várias cidades do país, trabalham-se operadores de caixa. Olha que maravilha, tá vendo? Outro dia eu até comentei, não sei se foi nessa aula aqui, mas eu moro em Osasco, que é um bairro residencial, mas não é o bairro mais nobre de Osasco também. E a 100 metros da minha residência tem um mercado com duas portas, que é um mercado pequeno, e ele tem uma dessas máquinas aqui. Quantas vezes eu e a esposa, se a gente precisa, né, e tem fila no caixa, vamos lá e passamos, né? E aí, tá? Agiliza o processo para nós, né? E de repente você tem menos contato, né? Mas estão dizendo que gera menos emprego também. E aí você tem que, o cliente também tem que ser confiável, concorda? Porque de repente se você der né, passar ali produto sem fazer o registro também, mas o mercado confia, inclusive é o mercado, moro aqui, meu filho tinha 1 ano, ele já está com 34, eu estou no bairro há 33 anos, e quando eu vim para esse bairro já tinha esse mercado, ou seja, ele já me conhece há 33 anos, então não tem problema. E outro caso que aparece aqui, olha, bancos em plataformas 100% digitais, né? Ou seja, a gente às vezes, aliás, quantas vezes você não vai para o banco mais, né? Você não usa mais dinheiro, né? Tudo você paga agora com cartão, então às vezes dificilmente. Quando eu vou às vezes para pegar um dinheiro, às vezes eu gosto, porque a minha geração, aí eu falo assim, sempre é bom você ter na carteira ali algum dinheiro, algum troco, né? Mas quantas de vocês, da geração de vocês mais recente, mais atualizada aí, não andam mais nem com papel moeda, só com cartão, né? E aí tudo você paga com cartão e está tudo certo. Então você não vai mais nem no banco. Quando você quer pagar uma fatura, você faz a leitura do código barra no seu celular, né, no aplicativo do seu banco aí, já faz o débito automático, o programa quando você quer. Então tudo isso agilizou. Por conta de quem? Da grande indústria 4.0, né? Não é uma maravilha? E não melhorou a nossa vida? Nós queremos voltar para a fila de banco? Deus me livre, ninguém quer. E eu diria para vocês que nos meus 40 anos de trabalho aí já teve uma época que eu lembro que eu trabalhava numa empresa e na sexta-feira do dia do pagamento que ela efetuava, ela dispensava os funcionários depois do almoço para que você fosse para a fila do banco receber seu salário. Olha que absurdo hoje você pensar nisso, que com certeza vocês é uma outra geração, nem viram essa situação. Mas se perguntar para os pais ou para os avós, eles vão relatar essa situação que já aconteceu aqui no Brasil, não é lá fora, não. Bom, seguindo aí. E aí a gente vai falar um pouquinho da globalização, que eu já comentei com vocês, que quantas empresas multinacionais que vocês trabalham aí, e que ela não tem mais fronteira, né? Não tem mais. Né? Ela vai projetar o produto onde for mais interessante, ela vai adquirir num outro continente, ela vai produzir no terceiro continente, e de repente o cliente dela está lá no quarto continente. Pronto, sem problema nenhum. Ou seja, os produtos podem ser fabricados em um determinado país ou importados de outro país, dependendo do que for mais competitivo para a empresa. Acontece também a regionalização de produtos, que não necessariamente é realizado no país consumidor, mas no centro de excelência mais adequado.
A visão mercadológica da empresa não é mais o Brasil ou um conjunto de países, mas o mundo. Ou seja, aqui é o exemplo do Brasil. Então você vai dar, minha empresa, meu amigo, qualquer lugar você pode produzir e entregar aqui no Brasil também. Olha o exemplo que nós temos da vacina aí, não é? Estamos adquirindo a matéria-prima lá da China, produzindo aqui e depois entregando para todos os estados do Brasil inteiro, não só aqui no São Paulo, através do Butantan, como a Fiocruz também no Rio de Janeiro, ok? É um exemplo prático aí também. Bom, outro exemplo aqui da indústria 4.0. É importante dizer que no momento 4.0 não é uma tendência, sim uma realidade. Já chegou, meu amigo, se você não queria, já chegou. Quem quiser dominar o mercado e sair na frente da concorrência, investirá na adoção de tecnologia e no desenvolvimento de profissionais com visão analítica, potencialização dos resultados apurados com conceitos do Big Data, Cloud, que nada mais é do que computação em nuvem. Aí que tem um conceito último aqui que ainda não está tão em todos os livros, tá? Mas em algum lugar você vai encontrar, principalmente na internet, que é a indústria 5.0. É o próximo passo da revolução industrial, que está vindo aí já, principalmente após pandemia, marcado por tecnologias que viabilizem o uso de recursos naturais de maneira responsável e diminuem o impacto em termos de meio ambiente. Vocês perceberam o quanto nós brasileiros estamos sofrendo a pressão dos países lá fora também, que eles estão preocupados com o meio ambiente? Enquanto o nosso querido ministro do meio ambiente aqui está botando fogo, vendendo indevidamente, tirando todos os controles aqui também. Então, isso é uma preocupação de nós brasileiros, ok? Então, o mundo inteiro está preocupado. E a grande revolução industrial é a preocupação com o meio ambiente, com as futuras gerações, com o planeta. Porque eu sempre digo que se a gente continuar consumindo do jeito que nós estamos consumindo, acho que chega uma hora o planeta não vai dar conta de abastecer. Então, nós precisamos cada vez mais reutilizar, reaproveitar e achar maneiras diferentes de utilizar o nosso solo, a nossa terra, o nosso planeta, mesmo a produção nossa como um todo também. Bom, e aqui tem uma figurinha aqui que molda aqui bem a logística, a indústria 4.0, a internet das coisas, integrada como um todo aí também. Tudo bem? Bom, e aí vem um histórico aqui também, né? Razões para a automatização de processos industriais. O termo automatização industrial nada mais é do que a aplicação de técnicas computadorizadas ou mecânicas que visem a diminuição do uso de mão de obra em qualquer processo. Né? Se você pensar desde a primeira revolução, do artesão, na máquina a vapor, né? E aí vem as grandes revoluções aí, para a gente chegar até os dias atuais com os computadores, a internet das coisas aí, o quanto melhorou a mão de obra também, concorda? Então, cada vez mais nós precisamos produzir mais, com uma qualidade melhor, e o ser humano não foi feito para carregar peso, para fazer trabalho pesado também, e sim para pensar, concorda? Isso sim. Bom, além disso, a automação possibilita a diminuição dos custos e aumenta a velocidade da produção. Com certeza, né? Ela quer redução de custo, e essa velocidade da produção, cada vez mais, o cliente hoje quer um produto veloz, e cada vez mais o ciclo de vida dos produtos eles estão reduzindo também. Lembra que nós já trabalhamos nisso numa das unidades também? Se antigamente nós tínhamos um produto que durava 15, 20 anos, hoje você pega o exemplo do carro. O Fusquinha mesmo tem histórico aí nos livros, que diz que o famoso Fusquinha, né, que começou lá na Alemanha, que veio aqui para o Brasil também, ele teve uma vida útil de 21 anos. Hoje, qualquer carro, se de um ano para o outro você não mudar nem que seja uma lanterna, você não vende mais ele, concorda? Porque ninguém quer comprar um carro mais em pleno 2021, um carro de 2020. Você quer comprar, se possível, já de 2022, que é do ano seguinte, né? Que ainda nem veio o ano, mas já tem uma novidade que já estão apresentando no mercado aí. Porque as pessoas querem cada vez mais novidades. Ok? Bom, a história da automação vem desde a pré-história lá, tá? Estou dizendo, desde a época do artesão lá também, ela já começou lá, a partir do artesão, pronto. Quando o homem tentava mecanizar suas atividades. Prova disso podemos exemplificar com a invenção da roda, moinhos movidos a vento e rodas d'água. Essas invenções
demonstram as primeiras tentativas do homem de poupar esforço para realizar seu trabalho antes mesmo da automação industrial. Então, você percebe? Você fala, tudo está robotizado. Mas, meu amigo, você percebe como foi essa evolução? O homem já pensava desde antes lá atrás. A máquina a vapor gera alguma coisa para reduzir o seu trabalho, ok? A roda d'água, será que já não fazia um trabalho que ela, né, lembra? Sempre tem aqueles filmes, a pessoa talvez tivesse que fazer isso rodando, a própria água faz o próprio, né? A natureza ali já faz esse trabalho para você também. Então, o homem já tinha essa preocupação desde essa época. Olha lá, embora a automação industrial já apresentasse alguns indícios de sua existência em meados do século XVIII, com o aperfeiçoamento dos processos de produção na Inglaterra, foi somente em 1950 que o termo se tornou popular. A automação nessa época caracterizava a movimentação automática de material. Ou seja, depois de 1950, quando inicia os computadores, eu diria que lá fora, aqui no Brasil, eu lembro que eu estava entrando na faculdade em 1980 e a universidade estava recebendo o primeiro computador. E eu, coincidentemente, eu trabalhava na secretaria dessa universidade, que era o Mackenzie, e aí nós começamos, eu junto com o diretor, fazer os primeiros trabalhos com o computador nesse computador novo. Era uma novidade, imagina, computador dentro de uma faculdade, só que isso em 1980, concorda? Bom, diferente da mecanização, que apenas substitui o esforço físico na realização de tarefas por máquinas, a automação, a mecanização é a primeira etapa. Agora é a automação, permite ainda o controle automático desses maquinários. Já no século XX, os computadores e controladores programáveis passaram a fazer parte da tecnologia da automação industrial, sendo os computadores hoje a principal base da automação industrial, como realmente nós conhecemos. Concorda? Então, sobre ter a mecanização e depois vem a automação, ok? E hoje nós já estamos aí na internet das coisas, realmente. A indústria 5.0 já, quem sabe? Bom, e aí, o que é automação e quais as suas razões de vantagem? Veja, a automação é qualquer sistema apoiado em computadores que substitua o trabalho humano e que vise a soluções rápidas e econômicas para atingir os complexos objetivos das indústrias. Está claro o que é o conceito de automação? E aí, aqui a gente pegou, acho que foi do Petrônio Martins, algumas razões, né, dessa automatização, né, e vantagens também. Qual é a razão da automação? O aumento da produtividade, que é tudo que o gestor de processo produtivo precisa e quer, concorda? O menor custo da mão de obra, também eles querem reduzir o custo. Qualidade dos produtos, cada vez mais nós queremos qualidade. E eu diria que o Brasil evoluiu em termos de qualidade dos produtos significativamente nos últimos anos também, concorda? Talvez até mesmo por conta dessa automatização. Diminuição da jornada de trabalho. Cada vez mais as empresas querem reduzir a jornada e, se possível, produzir mais. Menores risco de vida aos operadores também. Isso é importante e necessário, concorda? Se você perguntar para os seus avós quantos deles perderam, inclusive, dedo, mão, braço, nas máquinas que não tinha todo, né? Tinha alguns com alto risco. Então, a gente sabe que hoje tem essa preocupação. Então, as máquinas, elas precisam ser automatizadas, precisam ser também seguras para o ser humano, que é o trabalhador que está lá trabalhando. Bom, quais são as vantagens da automação? Olha lá, valorização do homem. Ah, não pensa que está tirando um emprego. Você precisa de pessoas cada vez mais capacitadas, especializadas, estudadas, ok? Criação de novos empregos, novos postos, né? Então, eu até brinco com vocês, que já citei isso, que quando eu fui fazer vestibular, em 1980, que a maioria de vocês não eram nem nascidos, a gente preenchia numa página, que não tinha os computadores ainda naquela época, era uma única página com todos os cursos. Direito, engenharia meia dúzia, medicina, economia, administração e ponto final. Era o que tinha. Hoje tem tanta profissão que naquela época eu não imaginaria que fosse existir. Então, quem garante quais são as profissões do futuro? Sei. A tendência é para isso, mas daqui 10, 20 anos, de repente, irão aparecer algumas profissões que eu não tenho a mínima ideia hoje. Mas
É isso mesmo, olha lá. Valorização do homem, criação de novos empregos, busca pela qualidade total. A qualidade total não é só do produto, é o fornecedor, é o processo, é as pessoas, é a entrega para o cliente. Lembra esse conceito que vocês trabalharam com o professor Luiz Antônio? Gestão da qualidade total, ciclo de controle de qualidade, Kaori Shika, o famoso CCQ. E a última coisa aqui, qual é a vantagem da automação? Satisfação do cliente. O cliente precisa e deve estar satisfeito com o produto, concorda? Então, essa é uma delas. Bom, quais são os benefícios e custos da automação? Vamos lá. Economiza custo de mão de obra direta. Eu me lembro que quando o processo de automação começou a ficar mais evidente dentro das empresas, 1980, 1990, tinha bastante artigo que era muito comum o empresário, no primeiro momento, dizer o seguinte: eu não vou investir em tecnologia porque esse custo é muito alto. Quando ele descobriu que ele tinha que investir neste custo, que aparentemente era alto, mas que lá na frente gerava uma redução de custo, porque você conseguia produzir uma quantidade muito maior, numa velocidade muito menor, e talvez utilizando menos energia elétrica, utilizando menos mão de obra. Então, tudo isso passou a ser realmente interessante e o empresário aderiu a esse novo benefício. Minimiza atrasos causados por operadores. Se você automatiza, uma máquina geralmente ela é muito mais programada para produzir aquela quantidade naquele tempo. E o ser humano, a gente sabe, o ser humano você tem. Um dia você pode não estar bem humorado, estar com problema, e é lógico, você produzia 10 unidades, e aí manual você vai produzir 8, porque você está com algum problema. Então, o ser humano, a gente sabe que tem oscilações muito maiores, porque é um ser humano, é a característica própria. Não é que o ser humano é diferente da máquina, né? E a máquina você consegue automatizar o processo e dizer uma determinação muito melhor de uma quantidade X por hora, por dia, por mês, por ano e assim por diante. E o ser humano tem essa variação muito grande. Elimina erros variáveis, maior grau de eficiência e flexibilidade, né? O que nós já comentamos que tem a famosa sistemas flexíveis de manufatura, que é uma máquina, você troca uma peça e você já consegue produzir um outro produto diferente também. Ou seja, lembra aí na sua empresa quantas o único maquinário produz mais de um produto diferente também. Isso é possível. Redução de perdas de materiais, olha lá. Né? Se você pega histórico também de desperdício de material, antigamente era muito grande também. E hoje, com o processo automatizado, e você já fazendo um trabalho na gestão da qualidade desde o fornecedor, você já recebe o material que você precisa, do jeito que você precisa, e o desperdício praticamente zero. Aliás, os conceitos orientais dos nossos amigos japoneses, tem até um livro que eu já citei para vocês, do Richard Strumberg, que tem na nossa biblioteca aí as técnicas industriais japonesas, e um dos capítulos dele também fala sobre desperdício zero, ok? Ou seja, você produzir aquilo que você precisa, na quantidade, na qualidade que o seu cliente realmente precisa, e ter praticamente um desperdício zero, ok? Bom, e aí, olha lá, o que é o CAD? Projeto Auxiliado por Computador. Tudo bem? A tradução em inglês, mas, né, seria o computer aí, project, sei lá o que é auxiliado lá, não me lembro, mas se você procurar no livro, a tradução nossa língua aqui é Projeto Auxiliado por Computador, por isso que ele aparece a palavrinha CAD. CAD, CAM e SIM. São 3 termos que a gente vai aprender o que é hoje aqui, tá? Bom, qual é a vantagem e a desvantagem desse projeto auxiliado por computador? Aumento da capacidade de produção do projetista, melhores qualidades ao projeto, melhora de comunicação da empresa como um todo, e às vezes até mesmo se apresentar junto ao cliente ou junto ao fornecedor, quando você precisa dessa interligação também. Criação de bancos de dados para a manufatura, que hoje todo mundo na produção tem também um banco de dados da manufatura. Simulações de montagem, você faz simulações a um custo muito menor do que antigamente. Qual a desvantagem? Tem uma desvantagem, tá? Alto custo da aquisição do software, alto custo da aquisição do hardware também, que antigamente você não tinha esses dois, aqui agora tem. Custo elevado na especialização dos utilizadores. Então agora nós precisamos de mão de obra capacitada, concorda? Eu não posso contratar alguém que tem apenas o nível primário, que ele não vai ter condições de operar essa máquina também.
Então, eu preciso de uma mão de obra mais especializada, com um custo um pouco mais elevado também. Tudo bem? Bom, agora tem o CAD. O CAD, agora o CAD. O que é o CAD? Também a tradução para a nossa língua é manufatura auxiliada por computador, né? Olha lá. Então, você fez um projeto lá no CAD, agora eu vou trazer esse projeto e fazer com que ele converse com a minha máquina, para que a máquina realmente produza esse produto. Tudo bem? Além dos requisitos de materiais, os modernos sistemas CAM, que é o sistema auxiliado do computador, inclui controles em tempo real e robótica. A seguir, algumas vantagens que eles podem aproveitar ao usar esses aplicativos do software. Quais são eles? Melhor os recursos de usinagem, melhor acessibilidade do cliente, ajuda a melhorar a produtividade das máquinas através do quê? O famoso CNC, que é o controle por comando numérico. Tudo bem? E ajuda a reduzir o desperdício de material. Olha aqui. Também, você viu que o CAD ajuda a reduzir o desperdício de materiais, o CAM também. Então, agora, cada vez mais, nós queremos eliminar o desperdício aí. E o SIM, olha lá, manufatura integrada para o computador. Esse SIM aqui eu sempre lembro que tem um autor de um dos livros de produção que ele vai dizer o seguinte: às vezes o seu diretor está lá no 10º andar, lá, não sei qual andar que ele cita, no ar-condicionado maravilhoso lá, e ele consegue ter acesso a tudo o que está acontecendo dentro do parque industrial. Então ele sabe quem está produzindo, o que está produzindo, quanto vai estar pronto, qual a quantidade, qual a qualidade, tudo isso porque ele tem uma integração dos computadores lá no chão de fábrica junto ao escritório dele que ele precisa. Quais as vantagens e desvantagens? Vamos lá, vantagem. Produtos de alta qualidade, olha que maravilha. Projetos de novos e melhores produtos. Você tem uma facilidade, uma vez que agora nós produzimos cada vez mais uma qualidade, uma variedade de produtos com uma quantidade menor, concorda? Então, eu preciso ter projetos novos e melhores produtos também. Então, esse sistema aqui vai me ajudar, vai facilitar. Prazo de entrega mais curto, cada vez mais eu consigo dar uma previsão para o meu cliente do prazo de entrega muito melhor. Maior produtividade e menores custos também, ok? Olha, hoje a gente sabe que até mesmo com essa integração do SIM, com certeza, estou pegando o exemplo vivido nos dias atuais aí, com certeza o Butantan, para produzir a vacina, esse prazo de entrega agora, ele sabe que dentro do processo de manufatura dele, que tem integrado aqui, ele sabe que quando ele recebe a matéria-prima, parece que ele tem de 24 a 48 horas para analisar esse tipo de matéria-prima, para depois entrar no processo, fazer toda a produção, fazer o invase, fazer a gestão da qualidade. Ele consegue agora, devido ao CAD, o CAM e o SIM, ter toda essa integração e poder dar com toda certeza para o Ministério da Saúde, que hoje é o cliente final que recebe esse produto final e depois distribui para os estados, dizer, olha, esta matéria-prima que eu recebi ontem, há tantas horas, no avião, no aeroporto tal, né, ela começa a produção, vou envasar, daqui 15 dias, com toda certeza, ela estará pronta. E ele vai fazer com que isso aconteça, porque está tudo, né, integrado no sistema dele, mas é lógico que ele tem pessoas, ele tem pesquisas também. Pode acontecer algum problema? Pode atrasar? Sim, mas é uma previsão muito melhor do que antes, que não tinha esse sistema também. Qual a desvantagem? Olha lá, falta de clareza nos objetivos da empresa, porque agora você tem uma integração muito grande, fornecedor e cliente, às vezes não fica muito claro para todo mundo essa mudança, essa alteração, que, aliás, é um requisito importante, necessário para o cliente você ter essas alterações e essas mudanças conforme a necessidade do cliente. Mas parece que você está mudando de objetivo a todo momento, não é isso? Então, mas ele considera como uma desvantagem aqui. Falta de integração entre as diversas áreas também, ou seja, praticamente todas as áreas devem trabalhar freneticamente. Aliás, um termo que a produção gosta muito de usar é trabalhar azeitado. O que é isso? Todos os departamentos deverão trabalhar integrado aqui, tá? Ele considera aqui que é uma falta de integração, pode dar problema para esse tipo de produção. Produtos, poucos treinamentos aos usuários. Se eu tiver um pouco treinamento aqui, eu posso ter problema. Difícil a aceitação pela gestão de topo. Eu diria que talvez este autor que nós pegamos aqui, que é o Petrônio,
No começo, quando ele começou com este processo aqui, a diretoria sempre tinha alguma rejeição, porque ela achava que ela ia ter um alto custo e era uma desvantagem, e na verdade esse custo inicial alto, você pode ter certeza que ele será diluído pelo longo do processo, que você vai conseguir produzir muito mais, a um custo por unidade muito menor, a uma qualidade melhor e talvez até ganhar mercados que você não poderia ganhar se você não usasse esses sistemas aqui. Bom, seguindo aqui ainda, robôs, olha lá, todo mundo gosta, e eu diria que quando eu comecei em 1980 assistindo os filmes, a gente ficava fascinado por ver robô e achava, não, imagina que isso vai... E hoje, quantas das nossas fábricas, das nossas empresas, estão operando por robô e com uma eficiência muito grande. Antes da pandemia, eu levava os alunos de gestão da produção e o pessoal de logística, inclusive no laboratório de robotização do Senac, aqui na Leopoldina. A gente tinha um convênio com eles, era muito legal. A gente levava numa noite lá para conhecer, inclusive, os robôs trabalhando ali também e o pessoal projetando, muito legal. Tá? Bom, qual a vantagem? Olha, a maior flexibilidade dos projetos e peças. Eles operam 24 horas por dia. E a gente até brinca que diz que ele não reclama e não pede hora extra, mas é um robô que está lá para trabalhar, né? Realizam tarefas perigosas, que não é para o ser humano, né? Realizar, ele realiza. Pode trabalhar em ambientes insalubres. O ser humano, quando trabalha em empresa, precisa pagar, concorda? Então ele trabalha. Pronto. Não tem fadiga e produz qualidade uniforme. Né? Lógico, o ser humano, é a característica do ser humano, não é uma crítica. Você concorda? Cada um produz de um jeito, então quando você diz, olha, o que a máquina faz eu posso fazer, mas não posso. Mas você pode ter certeza que se eu fizer, o meu colega do lado vai fazer diferente. Porque é o ser humano que trabalha. Quando você coloca uma máquina para produzir, com certeza ela vai produzir muito mais uniforme. E fadiga que nada mais é do que a parada, cansado. Né? O ser humano precisa ir para o banheiro, ele cansa, chega uma hora também. Chega na sexta-feira que você fala, estou pedindo arrego já, né? Então, a máquina não vai. Se ela tá, você faz toda a manutenção dela, ela vai trabalhar geralmente na mesma velocidade ali por um bom tempo também. Bom, impacto da tecnologia na administração da produção. Olha lá. Atualmente, nas empresas, especificamente nas indústrias, é possível verificar a presença extrema da tecnologia no chão de fábrica e também a diminuição da quantidade de pessoas trabalhando diretamente na confecção de produtos finais. Você concorda que essa é a característica? Por quê? Eu estou fazendo só um relato dizendo que quando eu comecei a trabalhar em 80, talvez a alta cúpula da empresa achava que você investir no computador, num robô, era um custo muito elevado que talvez não justificasse essa necessidade. Hoje, quantas das empresas que optaram por este caminho, e aí você percebe que agora tem todo um parque automatizado, com menos pessoas, e produz uniformemente, com qualidade, com menos desperdício e assim por diante. Bom, o grande motivo para que isto ocorra é a especialização técnica dos operadores, trazendo assim uma maior e melhor integração entre o homem e a máquina. Ou seja, por trás dessa máquina trabalhando, precisa de alguém pesquisando, alguém desenvolvendo sistemas, concorda? E alguém operando ela também. E alguém que tenha conhecimento, alguém que tenha, precisa ir para a escola, precisa ir para o nível superior, precisa talvez, imagina o Butantan, quantas pessoas que eles têm mestrado, doutorado, pós-doutorado, falam uma segunda língua, conseguem negociar com a China, com os Estados Unidos, que eles têm convênio com facilidade, concorda? Então, é necessário realmente outras coisas. E eu acho que esse é o último slide, né? A gente vai falar sobre gargalo, que eu já citei para vocês, que é o exemplo que eu dou da minha garrafinha vermelha que eu tenho aqui, que é exatamente, você tem uma capacidade e o limitador é exatamente o gargalo, a saída da água, ok? Olha lá, gargalo numa linha de produção é um equipamento ou a etapa de fabricação única com maior tempo unitário de fabricação. Vocês lembram do exemplo que nós fizemos já? Ok? Nas empresas, em algum momento, a produtividade em seus ciclos tem uma queda, podendo ser leve ou mais perceptível. As quedas de produtividade são os gargalos da produção, pontos dentro de um sistema industrial que limitam a capacidade final de produção, ou seja,
redutores de índice de produtividade. Por isso que é importante que o gestor de produção conheça o que é o gargalo de produção dentro do seu processo produtivo para poder interferir e poder, esse limitador de capacidade final aqui, resolver a situação para que você não perca índice de produtividade. Né? O que é redutor de produtividade? É perder índice de produtividade. Você quer cada vez mais melhorar a sua produtividade. Lembra de um exercício que nós já fizemos e comparamos de um mês para o outro, de um ano para o outro? E teve um caso que, inclusive, a gente reduziu. Este caso, a empresa está fadada ao fracasso. E o exemplo foi de propósito para você refletir, conhecer, interferir e melhorar cada vez mais a produtividade da sua empresa. Tudo bem? Acho que é o último slide, ok? Gente, falei demais hoje, né? Vamos lá. ESC. Vou voltar para a sala, pelo menos para ver o nome de vocês. Voltar, cadê vocês? Opa. Opa, já aumentou a população aqui, já tem um pouquinho mais aqui. Alguém entrou aí nesse meio tempo. Bom, pessoal, Monique, Bruno, Beatriz, Paloma, Denise, Karina, Gabriele. O que eu tinha para passar da unidade 7 era este conteúdo. Dúvidas, questionamento, querem que volta, tá tudo gravado lá depois também. Mas se quiser, fique à vontade, a aula é de vocês. Acho que não. Tranquilo. Paloma? Tá tranquilo, professor. Depois eu até, se tiver que fazer atividade e tudo, eu acabo sempre vendo de novo. Tá, isso, pode rever. Porque é o que eu tenho feito esses dias, que eu até comentei a aula passada também, geralmente eu não vou até as 10 gravando, eu paro mais ou menos por volta das 9h15, 9h30 a gravação, e antes das 10 ela já está postada. Mas eu não fecho a sala aqui, por quê? Porque se alguém precisar e alguém quiser, fique à vontade para tirar toda e qualquer dúvida da unidade 6 que vocês vão postar até hoje, não é isso? Final da noite, ou já tem disponível lá para vocês a unidade 7. Se vocês quiserem fazer e quiser tirar dúvida também, sintam-se bem à vontade. Tudo bem? Tá bom, professor. Eu vi lá que tá a 7 disponível já também. Tá, também, né? Unidade 7 lá. Tudo bem? Eu acho que é assim, Paloma, você não consegue postar. Mas ninguém vai fazer em 15 minutos também, concorda? Mas você já pode Sim. visualizar, já pode imprimir. E se quiser postar depois das 21, você já pode postar também. Tudo bem? Mas já está disponível desde a semana passada lá. Vou ver se eu faço semana que vem, que esse fim de semana tem a prova do PI, né, professor? Isso, é a prova do PI. Todos vocês estão cientes dessa prova, pessoal de logística. Tem alguém de logística aqui presente? Bruno, Beatriz, Karina, Monique, ninguém é de logística, todo mundo de Acho que não, administração? hein, professor? Acho que é todo mundo do ADM aí. Então, logística fugiu daqui, né? Bom, eu ia perguntar, mas depois eu falo lá no grupo lá, mas está lá no grupo também. Só para deixar claro que tem prova do PI, acho que é sábado e domingo, não é isso? Os 2 dias? Dá para fazer sábado ou domingo. Ah, tá, legal. Então tá bom. Dúvidas, questionamento? Paramos então um pouquinho, uns 15 minutinhos aí, voltamos em seguida? Tá tranquilo, professor. Então tá bom. Pessoal, quem for sair, estiver usando a internet própria, precisar sair, fique à vontade. O que eu tinha de conteúdo era isso. Isso vai ficar postado lá para vocês, está gravado. Eu saio 10, 15 minutinhos, agradeço a presença de cada um de vocês, ok? E eu voltando em seguida, lá 9h05, 9h10 eu estou voltando, a gente está aqui para tirar dúvida até às 10 horas. 9h30 eu paro a gravação, e aí eu já vou trabalhando aqui para postar a gravação também. Tudo bem? Obrigado pela Bom, presença, um professor, grande abraço para obrigada, viu? vocês. Obrigado e boa prova para vocês aí no final de semana, ok? Tá, PI. Obrigada, professor. Tá, de Boa nada. noite. Boa noite, boa noite. Obrigado.
Oi, Gabriele, voltei. Se precisar de alguma coisa, estou aqui do lado, tá? Oi, professor. Oi, Agora você me escuta, né? Eu tava sim, esperando o senhor voltar. tá. Deixa eu tirar uma dúvida sobre a atividade de hoje, que é para entregar hoje. Sobre os turnos. No exemplo que você passou, era um turno só. E na nossa atividade são 2 turnos. Isso E muda alguma coisa? mudo, qual que é? É o exercício 11? Isso. Isso, agora tem que colocar 2 turnos, né? Que ele fala que são 7 horas. Fala. Então a de 7 horas vai ser 14, certo? Isso, 7 vezes Ai, 2 que alívio. vezes 17 dias. Foi isso que você fez? Foi. Tá Cadê? certinho. Ai, Você ai, que tem? alívio. Que você tem de resultado no A? Conta para mim. 94, não, 94,64. Eu não Bingo, redondei. bingo, corretíssimo. Está certo. Ai, que. Nossa, Correto, professor. tá Ainda certo? bem que não tem ninguém aqui. É porque, assim, a Não, gente tem um grupo, né? Gabriel, mas pode trocar informação com os colegas, a gente aprende também, concorda? Tá certo? Professor, é que eu, assim, se fosse na sala de aula, o senhor ia me vê muito falante. O senhor ia até brigar comigo. Mas, assim, online eu tenho um morro de vergonha das pessoas acharem que eu sou burra. Não, que isso. Eu achei que vocês tinham mais liberdade, porque aí ninguém vê seu rostinho, né, Gabriela? É Aí você tem verdade. mais liberdade de perguntar. Eu sou ao contrário, né? Aqui que eu tenho que aproveitar que ninguém vê meu rosto. Ah, por isso que você esperou no final sozinho aqui? Sim, eu Tá esperei bom, todo mundo sair. Eu falei, tá, ufa, ainda bem que tá todo mundo saindo. tá. Você respondeu a É, B também, ô, Gabriela? O respondi. que deu? 11.460 minutos. Isso, corretíssimo. A C, Tá. A C você chegou lá. 1.719.000 etiquetas. Isso, unidades de etiqueta, tá certo. Beleza. Aí na D eu coloquei 229.200 Por unidades de quê? etiqueta. Por que 229? Eita, será que eu fiz errado? Porque você usou o mesmo tempo, não usou? Que era 11.460 minutos. Ah, é verdade. Sim, eu usei 11. E Será que eu você não fiz? deixou de produzir 30 unidades? Sim, coloquei 30. Deixa eu Vezes fazer aqui de 30 dá novo. isso? Não dá 300 alguma coisa? Deixa eu ver aqui de novo. É 11 mil. Pagar aqui o trem. 11.460, né? Isso, 11.460 vezes 30. Ah, é verdade, dá 343.800. Isso, aí sim. Sim. Aí eu parei na E, porque eu fiquei assim, todo mundo tá falando Tá. que o meu tá errado. Não, não, tá Aí eu certinho. fiquei, eu Agora, fiquei desanimada, eu fiquei assim, eu não não, acredito. você tá certinho, Gabriela. Agora Ai, o E, se você fez um valor de 200 alguma coisa no D, aí vai ficar errado o E. é Agora você verdade. muda para 343.800, aí fica certinho. Tá. A minha única dúvida era isso, se como são 2 turnos, eu ainda Não, falei para as meninas, eu comentei com vários professores, juro, comentei com várias meninas, falei assim, gente, o professor colocou 4 turnos e ele não falou que são 4 turnos para cada 4 paradas isso. para cada turno. Então, acho que ali tem uma pegadinha. E Não, outra, não é os 11. pegadinha, é porque é 2 turnos, né? Então o outro lá nós fizemos que um turno só, não foi? Isso. Aí também tem a outra que você colocou diferente, que é 11 horas. Na nossa, você colocou 11 horas, você não colocou em minutos. Eu falei, tá vendo, gente? Ele Ah, colocou 11 horas pra gente transformar. pode transformar em minutos, tá certinho, tá vendo? E aí todo mundo, não, ele Todo mundo usou achou que todos você estava os errado, né, dados. Gabriel? É. Ai, professora, nossa, eu tô até tremendo aqui, que eu não acredito. Todo Não, mundo você achou que eu tava errada. tá certinho, tá certinho. Ai, obrigada, professora. Eu vou De nada. passar aqui pras meninas. Tá bom. Até as 10 eu tô aqui, tá? Tá bom, obrigada. Tá, Tchau. tchau.